Olá! Vamos só esperar um bocadinho que apareça mais gente, está bem? Estou aqui à espera que a Miriam também aceite o meu vídeo em direto. Miriam! Onde estás, Miriam? Hello! Olá, Miriam! Olá! Estás bem? Eu estou e tu? Estás-me a ouvir bem? Estou. Olha, Boa. diz-me só uma coisa. Tu estás com o computador aí ao pé. E eu não Estou. tenho, não tenho aqui. Diz-me uma coisa, está live no Facebook também? É isso que eu estava a tentar ver agora, na página da Carlota. Se alguém não Sim. segue a Carlota, por favor, sigam a Carlota da Yorkie, que ela é muito fofinha. É que o meu E sim, tablet está está a dar. muito lento. Está. Está em direto. Está em direto? Sim. Ótimo. Pronto. Então, antes de mais, anda cá, Carlota, que é para toda a gente ver. Anda cá, bebê. Desculpem, ela está aqui um bocadinho assustada. É a primeira vez que ela está num live e então Eu também, está aqui um bocadinho Carlota. com vergonha. Somos todos que estamos aqui em live, não é? É a primeira vez. Exato. Olha, sabes uma coisa que eu agora estou aqui a pensar? Eu sou mesmo muito mau apresentador, porque tu escolheste uma estante de livros, tal e Foi de qual como estão a fazer os propósito. comentadores da televisão, e eu aqui contra uma parede branca. Isto é uma vergonha, não Claro. acham? Exato, olha, Ora, aqui, são os livros dos cães. está bem. Antes de mais, quero agradecer a todos por este primeiro live da Carlota, está bem? Todos aqui que estão aqui presentes, tanto no Instagram como no Facebook. Quero agradecer-vos. Acho que isto vai ser um tema muito interessante, até porque a companhia é muito interessante também. E quero Obrigada. também agradecer à Miriam por ter aceitado este convite para estar aqui em direto na Carlota. Primeiro de tudo, quero apresentar a Miriam. A Miriam trabalha no New Global. A New Global é uma empresa que representa várias marcas, a Cana, a Origin, e representa também a Natures Menu. E não há ninguém no mundo, e agora estou a dizer quase verdade, não há ninguém no mundo que perceba tanto de comida como tu, Miriam. Está Mentira, bem? mentira. Porque, primeiro de tudo, eu recebo muitas mensagens na Carlota, está bem? Recebo muitas mensagens a perguntar qual é que é a melhor ração, que ração é que devem dar aos cães. Eu também frequento muitos grupos, como vocês sabem, que também, e vejo muita gente com dúvidas, qual é que será a melhor ração. E muitas vezes eu vejo pessoas com dúvidas, eu que não percebo muito de ração, consigo ver que se calhar eles não estão a escolher a melhor ração. Está bem? Só para vos dizer, a Carlota, como vocês sabem, ou deverão saber, os cães vêm sempre a comer ração do criador, não é? Eu não percebi nada disto. O que é que eu fazia? Eu chegava à loja de animais, via qual é que era a embalagem mais bonita, com os ingredientes mais frescos na embalagem, inclusivamente aquelas embalagens que tivessem um New York na capa. E desculpem eu dizer, eu andava um bocadinho enganado, porque isso é um bocado de marketing. Porque depois, entretanto, nós vamos ver o rótulo, e aquilo é um bocadinho fraquinho, desculpem eu dizer, está bem? Pronto, isto para dizer que depois, mais tarde, a Carlota deixou de comer, começou a ser muito caprichosa na comida e eu entrei em pânico. Andei a pesquisar várias marcas e então comecei a perceber um bocadinho mais de ração, não tanto como a Miriam, como é óbvio. Mas pronto, porquê que eu convidei a Miriam? Porque a Origin e a Cana, que é as marcas que a Miriam representa, são as que eu recomendo, era o que ela comia. Hoje em dia vocês sabem que ela não come ração, mas devido a esta pandemia que nós estamos aqui a ter em Portugal e um pouco no mundo, nós não sabemos muito bem como é que vai ser. E imaginem que o talho fecha ou coisa assim parecida e eu não consigo fazer tudo. Provavelmente terei que voltar à ração. E para isso eu Aos vou úmidos, aos úmidos. ouvir, exatamente. E para Para ir de isso eu vou férias. o que seja melhor para a Carlota. Portanto, Miriam, vamos então começar, está bem? Bora. A Miriam é uma pessoa bastante interessante, percebe à brava disto, como poder Chega. ver. Há alguma dúvida que vocês tenham, podem sempre contactar o e-mail geral ou o Facebook da New Global, está bem? Qual é que é o Uhum. e-mail geral? É assim, geral, O- arroba, É global. Uhum. arroba newglobalpet.com. Mas Muito também bem. podem contactar através do Instagram ou Facebook da New Global. Temos uma grande equipa no marketing e no escritório, todos para responder às vossas perguntas.
É verdade, eu conheço alguns e posso-vos dizer que é uma equipa excelente. Aliás, se vocês forem ver o Facebook da New Global, vão ver lá um review meu e vão ver que é exatamente o que eu digo. Portanto, Exato. Miriam, então olha, eu agora preciso de ir a uma loja, não é? Chego a uma pet shop qualquer, não interessa o nome, pá, e agora chego lá e vejo milhentas, desculpem a expressão, eu vou estar a falar como se estivesse em casa, isto, não é? Vejo Estamos todos em casa, que é importante. e vejo milhentas embalagens, umas mais bonitas, outras mais feias, com umas cores mais agradáveis, outros com os cães nas embalagens. O que é que eu devo escolher, Miriam? Primeiro É de muito, tudo, diz-me lá. é E muito para aqui difícil. Exatamente. Aliás, eu trabalho com estas marcas já há quase 5 anos, e o meu trabalho é estar em lojas e clínicas, e há muito esta questão das pessoas terem tantas marcas que as pessoas chegam às lojas e precisam de orientação para saber o que é que escolhem para o seu cão ou para o seu gato. Para ajudar a escolher, o ideal é ler e saber o que estamos a dar. A maior parte das pessoas nunca leu o rótulo, nem nunca leu a composição dos ingredientes que estão, dos alimentos que estão a dar ao seu cão ou ao seu gato. é verdade. Eu própria nunca tinha lido até trabalhar nesta área, nunca tinha passado pela cabeça, comprava porque achava que era bom ou porque a marca o que fosse, nunca sequer questionamos. Se calhar muita gente que está aqui neste grupo, por ter interesse neste tema, se calhar já leu, mas se calhar a vossa mãe nunca leu o que dá ao cão ou o vosso vizinho nunca leu sequer o que é que está a dar. A maior parte das pessoas nunca sequer leu. Eu não posso dizer da minha mãe que ela pode estar live A e minha eu mãe não tenho está. quase a certeza que ela nunca leu. Mas mãe, estou a brincar, está bem? É claro que tu lês. A minha mãe Desculpa. é fácil, a minha mãe dá a comida que eu vendo, por isso está tudo bem. Agora, muito bem. Ler o rótulo primeiro é o primeiro passo para começar. Depois, ver sempre, comparar a frente e o rótulo. Ou seja, muitas vezes nós nas frentes das embalagens temos uns espinafres, uma carne, um bife fresco, um peixe com um ótimo ar, e depois quando tu viras a embalagem ao contrário e lês o rótulo, tu não tens nem carne fresca, nem peixe. Espinafres às vezes diz que é espinafres e tem 0,04, o que seja. Às vezes aquilo que está na frente da embalagem, quando vais ver no rótulo, não aparece. Pois. Ou aparece em quantidades muito pequeninas. Eles Infelizmente a fazem isso de legislação... propósito, que é para às vezes as pessoas olharem para aquilo e pensam que aquilo tem muitas coisas frescas, pois na realidade, se formos ver o rótulo, daí ser tão importante para os vermos o rótulo. Miriam, desculpa estar-te a interromper, continua, desculpa. Não, interrompa a vontade, é uma conversa entre nós os dois. Claro. Depois, por isso sempre ver a frente e comparar com a embalagem. Outra coisa também é, muitas vezes nós estamos a comprar, por exemplo, queremos uma embalagem de borrego e depois quando vamos a ver o rótulo não temos borrego. Ou temos muito pouco borrego, ou melhor, temos borrego, como é óbvio, mas temos quantidades muito poucas. Às vezes as pessoas, por exemplo, o meu cão é sensível ao frango, não pode comer frango, vão escolher uma de peixe, por exemplo, e depois a base é frango com uma pouca percentagem de proteínas de peixe, por exemplo. Por isso é muito importante as pessoas terem o cuidado de comparar o que é que está na frente e na parte de trás do rótulo. Depois, Só pegando no que tu estavas a dizer, Miriam, desculpa. Eu vi uma pessoa agora há um bocadinho a dizer quem é intolerante ao frango. Lá está, é uma resposta que tu podes dar. Muitas vezes as pessoas compram uma ração de borrego ou de peixe a pensar que estão a dar borrego, pois, entretanto, se forem ver o rótulo, se calhar o borrego tem pouco e tem muito frango. E isso as pessoas não sabem e vão estar a criar problemas aos cães, não é? há uma coisa que eu gostaria de vos dizer que é, nós fazemos o melhor que sabemos com a informação que temos. Eu própria também já dei alimento de supermercado, na outra cadela que tive, sei lá, uma pessoa faz o melhor que sabe e quanto mais aprende, e quanto mais instruída está e mais informada, melhor pode escolher. Claro. Por isso, nesse caso, uma pessoa que já tem um cão com uma questão que é sensível ao frango, essa pessoa obrigatoriamente vai ter que ler rótulos para ter a certeza que não vai ter frango nessa embalagem, não é? Mas muitas vezes tu vais achar que estás a comprar uma coisa e quando vês o rótulo na verdade não é propriamente aquilo que está na frente da embalagem. Uma dica que eu costumo dar muito quando lemos os rótulos, primeiro é se entendemos o que é que lá está escrito ou não.
Também temos uma coisa que é fórmulas abertas e fórmulas fechadas. O que é que isto é traduzido, não é? Se tu vês num rótulo carnes e subprodutos de animais, tu não é uma fórmula totalmente aberta, não é uma fórmula que esteja muito específica. Por isso, se queres escolher uma coisa melhor, eu diria para escolheres algo que tenha uma fórmula fechada, ou seja, é um alimento que tem frango, tem pato, tem peixe, ou seja, tem sardinha, tem arenque, o que seja. Ou seja, vais preferir entre os diferentes rótulos uma fórmula fechada que é específica, em vez de uma fórmula aberta que é carnes de animais em que tu nem sequer sabes qual é o animal que lá está. Ou Claro. carne de aves, por exemplo. Por isso normalmente sugiro sempre procurar uma fórmula fechada. E com ingredientes que tu entendas, ou seja, uma coisa é carne de frango, ou pato, borrego. Outra coisa é farinha de pato. Ou outra coisa é teres hidrolisados. O hidrolisado é uma proteína que é posta, partidinha em bocadinhos muito pequenininhos para que o cão faça melhor a digestão dessa proteína. Mas é uma coisa que já é mais processada, ou seja, tu vais preferir algo que não esteja tão processado como na nossa comida. Claro. Preferes algo que seja menos processado do que algo que esteja muito processado. Depois, subprodutos é aquilo que nós não aproveitamos na nossa alimentação e que muitas vezes vai parar ao pet food. Há várias categorias de subprodutos, mas mesmo assim, subprodutos normalmente eu digo, não interessa porque é algo que não foi utilizado e que é aproveitado para pet food, tanto de origem animal como origem vegetal. Depois tens outras coisas, tipo, quando vês açúcar numa embalagem de comida não interessa, os cães e os gatos não precisam de comer açúcar, e muitas vezes isto são coisas que são adicionadas à comida para tornar mais palatável, para pôr os cães e os gatos a beber mais água, por exemplo. Por isso, assim, quando veem coisas que não entendem, é como na nossa comida, se não entendes o que lá está escrito, se calhar está demasiado processado e se calhar não é tão bom, não é? Há sempre aquele exemplo é diferente se tu vais comer algo de peixe que seja... Nós falámos disso no outro dia, que era se vais comer uns douradinhos de pescado, é diferente de comer, estavas a dizer, de comeres uns douradinhos uns sticks de... É verdade. Porque assim, uma coisa é nós comprarmos uns douradinhos e nós sabemos que aquilo tem pescada, ok? Pronto, vamos comprar uns douradinhos. Não estar aqui a fazer publicidade à marca, mas é uma marca muito conhecida e nós sabemos que aquilo realmente é pescada. Outra coisa é nós irmos comprar uns douradinhos de uma marca branca qualquer, assim, desculpem a expressão um bocadinho mais ranhoso, não é? Em que é uma mistura de peixe que nós nem sequer sabemos o que é que estamos a comer. É mais ou menos por aí que tu estás a dizer, não é? Uma coisa é eu chegar, por exemplo, a uma ração e ver lá carne de pato ou carne de... Ou carne fresca ou farinha de carne, por exemplo. Outra coisa é ver, por exemplo, 5% de carne. E nós nem sequer sabemos que carne é aquela, não é? É mais ou menos isso que estás a dizer, ou não, Miriam? Sim, muitas vezes tens, por exemplo, isso leva, muitas vezes tu vês o primeiro ingrediente e o segundo ingrediente. Normalmente nós, para cães e gatos, o que nós queremos é que o primeiro ingrediente seja carne. Normalmente as marcas e as referências que têm carne como primeiro ingrediente já apostam melhor na qualidade do que em alimentos que tenham cereais como primeiro ingrediente, tendo que os cães e gatos devem ter carne como primeiro ingrediente. Claro. Mas lá está, se tu vais ter primeiro ingrediente cereais e a seguir carnes, mas depois não te dizem bem quais são as carnes que estão, ou tens o primeiro ingrediente de carnes, mas depois lá está uma fórmula aberta, ou que diz que tem carnes, várias carnes, depois X% daquela carne só, lá está, não é uma coisa tão bem definida e tão explícita, não é? Tão transparente, digamos assim. Até porque muitas vezes nós vemos embalagens de ração a dizer carne de borrego, imaginemos, ou ração de borrego, e depois, entretanto, se formos lá a ver o rótulo, se calhar apanhamos uma surpresa, em que tem carne de cereais, em que tem, imaginemos, 50% de frango, e depois, entretanto, se calhar só tem 5% de borrego. Tem um sabor borrego, como às vezes dizem. E quem diz borrego, diz o salmão, diz outras proteínas. Exato. Por isso é que é importante ler a frente e o baixo. E a mim também é uma coisa que é importante, é que muitas vezes nós estamos a comprar uma ração e desculpem estar sempre a utilizar o borrego, vamos mudar, uma ração de pato, não é?
e na realidade nós estamos a comprar cereais ao preço de pato, não Sim, é? muitas vezes se tu não vais ver bem as quantidades, lá Exato, está, aquilo que tu estás a comprar, e por isso é que é importante ler os rótulos para nós claro. fazermos escolhas interessantes, porque às vezes dentro da mesma gama tu podes ter coisas bastante diferentes, ou então às vezes estás a comprar algo que achas que é porque é mais barato e se calhar por um preço equivalente vais conseguir ter algo muito superior em termos de ingredientes. Não é? Claro. Por isso isto ajuda muito Até a porque muitas escolher. vezes, até porque muitas vezes nas outras rações, lá está, nós estamos a comprar cereais, a pensar que estamos a, ou a comprar arroz, ou a Sim, comprar whatever, a pensar que estamos a comprar sim. carne, não é? Isso, por Muitas exemplo, vezes o que eu costumo dizer é, não se devem perguntar porquê é que aquela ração é mais cara, mas sim porquê é que aquela ração que vocês estão a comprar é tão barata. E muitas tal vezes é qual. mais barato por causa disso. Porquê? Porque estamos a alimentar o nosso campo com cereais, não Não, e é? depois, por exemplo, tu tens que pensar que num alimento o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. É como na nossa comida. O primeiro Uhum, ingrediente é o que está em maior quantidade dentro da embalagem. E o segundo, por ordem, não é? claro, Se tu tens no primeiro ingrediente carne, muito bem, mas os dois ingredientes seguintes são cereais, por exemplo, ou os próximos ingredientes, se calhar o que tu tens em maior quantidade nessa embalagem é os cereais e não a carne. claro. Sim. E daí, por exemplo, ou se tiveres cereais então como primeiro ingrediente, aí obviamente que o que tu estás a dar ao teu cão, ao teu gato, não é aquilo que eles deviam pela sua natureza comer, não é? E lá estás, se calhar às vezes pagas por algo que tem, pagas mais por uma fórmula que não é tão boa. Cuidado também com os ingredientes repetidos, porque muitas vezes tu tens até carne com o primeiro ingrediente, mas depois tens batata, flocos de batata, sei lá, também acontece muito com o milho, farelo de milho, glúten de milho, e depois quando vais a ver se calhar tens muito milho ou tens muita batata num ingrediente em vez de ter mais carne, ok? Uhum. Isso é sempre bom ver a quantidade de carne, se tem carne fresca, se dizem que tem carne fresca, se muitas vezes não dizem é porque não têm. Depois também cuidado se é só carne fresca, mas às vezes se é só carne fresca depois pode ter pouca quantidade de carne, mas a quantidade de carne que eles utilizam é uma carne fresca. Eu sou de comunicação e marketing, por isso há truques maravilhosos que eles utilizam. Claro. Depois, qual é a variedade de carnes? Se é só frango, se é só borrego, ou se tens variedade, se tens carne e peixe, se tens várias carnes, vários peixes ou várias carnes vermelhas, por exemplo, porque quanto mais variedade tens, mais riqueza nutricional vais ter, não é? Tal qual como tu não Uhum. comes só maçãs, comes maçãs, peras, bananas, kiwis, vais ter uma variedade de nutrientes, por isso também nos interessa para os nossos cães e para os nossos gatos. Eu sei que a Carlota é um cão, mas eu dou sempre cão e gato, né? Claro. Interessa que eles comam com uma grande variedade de ingredientes, ok? Sabes, por acaso, isso é uma coisa que me faz confusão, Miriam. É ver muita gente em que o cão chega a casa com 3, 4 meses e come exatamente a mesma coisa quando tem 13 anos. Ou seja, ao longo de 13 anos está a comer exatamente a mesma marca de ração e exatamente os mesmos ingredientes. É É uma triste. coisa que me faz imensa confusão mesmo. Não Há é? uma médica veterinária espanhola que agora não me lembro o nome, mas que Mas nós ela depois diz metemos que aqui nas nós respostas. roubamos, nós podemos pôr nas respostas, que ela diz nós roubamos o prazer de comer aos cães. Porque eles já não. Tu vais jantar fora para comer um bom prato, não é? E o teu cão vai comer no prato sempre a mesma coisa. E, por exemplo, há Sim. pessoas que depois dizem porque salmão faz bem ao pelo e dão salmão durante 500 anos. Durante 2 anos o cão está a comer a mesma coisa. A mim, se me dessem salmão em sushi durante 6 meses eu ainda aguentava, mas depois chega, não é? Vamos querer comer outras coisas, não é? Pronto. E é triste às vezes as pessoas pensarem que só comem aquilo e comem aquilo a vida toda. Também muitas vezes são Oh, Miriam, orientadas imagina o que é que era tu agora estás durante 13 anos a comer, a almoçar e a jantar de choca-pique. Todo dia. choca-pique. Sem Porque, leite, porque a ração seca, sim, como diz a, não é? eu gosto Como muito de diz choca-pique. Estar a 13 Diana anos da a comer Petera que tem essa expressão de comer cereais sem leite. aquilo. Mas sim, é tal e qual. Depois,
é preciso ter sempre atenção à variedade dos ingredientes. Depois convém também ter atenção que quanto mais quantidade de carne tivermos, menos hidratos de carbono temos. Ou seja, quanto mais hidratos de carbono temos, menos carne. Por isso, muitas vezes as rações se calhar mais baratas, nós vamos ter pouca carne e vamos ter muitos hidratos de carbono. Mas depois, por exemplo, nos naturais e nos grain-free, às vezes também convém ler os rótulos e perceber a diferença, porque muitas vezes podem ter pouca carne na mesma e ter muita batata ou muita tapioca. E depois são hidratos de carbono que não interessa. Miriam, só uma coisa. Não está dentro da área. Explicar só o que é o grain-free, está bem? Porque há muita gente... Boa pergunta. Está bem? Está bem? Desculpa estar só a dizer... Não, grain-free é uma ótima. Está Todos bem, os alimentos... Não, ótimo. Todos os alimentos que da secção mais natural são alimentos que têm a preocupação normalmente por terem mais carne e depois por não terem cereais. E por isso chamam-se grain-free. E então alimentos sem cereais são chamados grain-free, mas é preciso ter cuidado porque nem todos os grain-free são idênticos, não é? Há grain-free há grain-free, lá está, como eu estava a dizer, com muita batata ou tapioca, por exemplo, e não nos interessa, porque às vezes até há cereais interessantes como a aveia, que é de baixo índice glicémico, ou seja, que mantém o açúcar estabilizado no sangue e que ajuda muitas vezes a fazer a digestão dos cães, que não é um grain-free, mas é um ótimo alimento. Por isso, às vezes é preciso ter um bocadinho atenção, lá está, a comparar o frente, os grandes chavões, até porque, por exemplo, há coisas que não significam nada, se é premium, se é super premium, se é grain-free, se não é. Se nós não lermos o rótulo e não virmos o que é que lá está escrito, porque os rótulos não mentem, no fundo não vamos estar a conseguir fazer uma boa escolha, não é? E agora também existe muita moda de vermos rações a dizer natural. Natural isto, natural aquilo, holístico isto, holístico aquilo. E se nós formos a ver os ingredientes, se calhar não é assim tão natural, se calhar não é assim tão holístico. Mais uma vez, rótulos. para não estar a falar em marcas, porque não interessa, é como estar a meter um cão Yorkshire na embalagem para vender, não é? Sim, leiam rótulos, porque uma maçã é uma maçã desidratada vai ser uma maçã desidratada. Uma farinha de carne nunca vai ser mesmo que uma carne fresca. Por isso, o ideal é sempre ler rótulos e comparar o que estamos a ver. Outra dica que também gosto de deixar é o facto de vocês poderem ver, imagina, um alimento que tem duas linhas de composição e depois tem 4 ou 5 linhas de aditivos sintéticos, é um alimento que é mais processado, ou seja, é um alimento que se calhar a partir de uma farinha de carne foi processado uma vez, 1, 2, 3, o que seja, e depois como foi tão fraquinho tinham que adicionar aditivos sintéticos para ficar completo e poder estar à venda, porque todos os alimentos para estar à venda têm que cumprir com as regras na Europa da FEDIAF. E então, quando nós vemos muitos aditivos, também significa que é um alimento precisou de adicionar sinteticamente mais coisas. Por isso, quando nós temos alimentos que têm só um único aditivo, são alimentos porque utilizam carne, órgãos e cartilagens, são alimentos que são mais completos e que conseguem... E por isso é que quando falamos de alimentação natural também é isto, que é, vais buscar um alimento que é mais completo porque tem bons ingredientes de base. Então não tem que adicionar... não tem que adicionar mais... coisas que não interessam. Às vezes tens muito isso. É uma questão de ver, o facto de ter umas grandes listas de aditivos também não interessa. Como nós, se tu comeres maçãs e laranjas, não é, e kiwis para teres vitamina C, é diferente de tomar os comprimidos sintéticos, não é? Vais criar uma alimentação mais natural. Claro que sim. Não é? Mas pronto, Miriam, acho que é importante nós estarmos a falar um bocadinho disto, lá está, porque geralmente as pessoas, eu falo por mim, está bem, na minha alimentação, eu muitas vezes também vou comprar etc, e nem sequer leio os rótulos, não é? E é extremamente importante, lá está, porque eu, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas nos grupos a dizer eu dou aquele tipo de ração e o meu cão adora. Mas nós não nos devemos esquecer que se calhar o cão adora aquela ração porque tem algum intensificador, etc, não é? É a mesma coisa que eu agora, por exemplo, tenho, imaginemos, eu não tenho filhos, mas faz conta que tinha, não é? E eu, se calhar, se tiver um filho e meter-lhe uma marca de fast foods e uma comida saudável,
é claro que ele vai escolher o fast food. Porquê? Porque aquilo tem um cheiro diferente e vai... Mas depois, a Tem longo açúcar prazo, e tem sal e sim, tá... a longo Sim, prazo não vai ser muito bom sim. para ele. A mesma coisa com as rações, Se tu como é óbvio, comeres, não se tu é? comeres fast food todos os dias, daqui a um mês Sim, tu estás totalmente diferente. Ou seja, claro. por isso, nós somos o que comemos e os cães e os gatos também. Aliás, tu consegues perfeitamente olhar para ver um cão que come bem é muito diferente de um cão que está mal alimentado. Tu notas no pelo, notas na saúde. Os cães que comem mal envelhecem muito mais cedo e cães que comem bem são jovens, quer dizer, se um cão que coma bem, que tenha um alimento com bons níveis de glucosamina e condroitina pela composição que tem, não é? Que são naturais da carne quando a utilizamos, é um cão que vai se mexer melhor, que vai passear mais, que vai estar mais confortável das suas articulações, ou seja, tens uma série de questões por isso. E a alimentação mais natural não tem que ser menos palatável. Pode Claro. ser, aliás, às vezes há muitos cães, estavas a dizer que a Carlota, há cães que são muito piscos para comer e há cães que são mais exigentes, mas muitas vezes aquilo que as pessoas estão a dar são coisas muito processadas e sem sabor e sem pouco. Se tu lhe dás um alimento, por exemplo, mais rico em carne, muitas vezes os cães adoram e ficam super contentes. Ou, por exemplo, dás sempre frango. Se calhar se nunca experimentaste peixe, nunca experimentaste dar carnes vermelhas, percebes? Então, Uhum. às vezes basta mudar a referência, mudar a proteína de base para o cão achar aquilo mais palatável e melhor. Sim, sim. Mas pronto, convém ter sempre cuidado, não é? Porque podemos pensar que estamos a fazer bem o nosso cão, não é? E a longo prazo, depois, entretanto, é a mesma coisa que agora é aquilo que estava a dizer. Todos os dias comer McDonald's, desculpem dizer a marca, mas provavelmente não vai fazer lá muito bem. Oh, Miriam, agora só perguntar-te uma coisa. Estamos aqui a falar de ração, não é? E foi uma coisa que nós falámos há pouco tempo e eu acho que era importante nós falarmos também aqui. Depois também existe o contrário, pessoas que se preocupam muito com a alimentação, mas Uhum. depois as snacks compram coisas muito más, É verdade, isso é super não comum e é? é uma coisa assustadora. Ou seja, são muito Sim, cuidadosos a escolher o alimento e depois compram uns úmidos, pior que há, sim, ou compram uns snacks que nunca leram a composição. E nós lá temos está. imensos subprodutos, cereais, açúcar. Horrível. Tens Olha, imenso açúcar nos treats e nos snacks e olha, eu vou nos dizer aqui, biscoitos. vou dar aqui um exemplo, eu espero não me levarem mal, pá, mas é assim, a Carlota acaba de comer, ela quer sempre a sobremesa dela, então eu tenho que lhe dar um snack. Então houve um dia que eu não tinha snacks, não tinha, e eu já sabia que a Carlota não ia deixar naquele dia, não ia. Então o que é que eu pensei? Bem, estou tramado, tenho que ir ali ao supermercado. Então comprei lá uma coisa assim muito má, com, pá, depois eu posso te mostrar, Vergonha. mas com bloquinhos com as cores horríveis, lá está, outra coisa que, por exemplo, nas rações acho que se deve deixar de fora rações com cores, não é? Porquê? Porque aquilo é só corantes, certo, Miriam? Mas pronto, Certo. isto não quer dizer que eu considero que era só corantes. Pá, no outro dia, desculpa estar a dizer, mas a Carlota fez cocô vermelho, cor de Que rosa, ou seja, horror. desculpa estar a dizer, ou seja, ela comeu Sim. aqueles snacks, não é? E como aquilo tinha corante, passou depois Que horror. para... Olha, podias dar cenoura, maçã, abóbora, Não tinha, podias. parece uma Pronto. vergonha. Mas, ou seja, foi o pânico, sabendo que a Carlota não ia, eu fui comprar aquilo, pá, olha, horrível. Mas pronto, Não, uma vez, pronto, mas já que mas sem pronto, exemplo, convém, pronto. com tantos biscoitos e snacks bons no mercado, não Opa, precisas. não tinha, já viste aqui às 9 da noite, antes do supermercado fechar, tu olhas para aquilo, ela acabou de comer, olha, não tenho snacks, estou tramado. Quem Suzana, conhece a Carlota sabe que ela vai começar a cavar no frigorífico quando tem fome. Eu sabia que ela não me ia deixar de comer, então olha, teve que ser. É claro que foi uma vez de exemplo, mas só para vocês, só para exato. verem, sou corante, praticamente. Corante, por exemplo, há muitas pessoas que dizem, o meu cão gosta mais dos triângulos laranja ou dos verdes. Na Exato. verdade, isso é uma ração com corante. Ele gosta mais do corante laranja do corante verde. Ou o meu cão come todos menos os vermelhos. Então é porque ele não gosta do corante vermelho, porque aquilo é tudo igual e com corantes pintados. Por isso, fugir, olha, essa é outra regra: fugir de comidas com corantes. Sim, Fugir. Tudo da mesma cor, por favor. sim. Tudo da mesma Pronto, cor. olha, Olha, havia várias perguntas, eu não apontei nenhuma. sim, mas nós vamos fazer uma coisa, era o que eu ia dizer. Nós estamos a fazer o live em dois sítios, estamos aqui a fazer no Instagram e estamos a fazer no Facebook, está bem? Nós agora vamos fazer ao mesmo tempo a pessoas que tenham questões. Se quiserem fazer questões, aproveitem agora que está aqui uma pessoa que é completamente expert em ração. Por exemplo,
há bocadinho alguém a perguntar sobre dar dicas de qual é que são as melhores marcas. Nós aqui estamos a ser um bocadinho, como é que eu ia dizer? Nós... Leiam rótulos e comparem. Sim, pronto, está bem. Está à vontade Mas, para dizer se isso. tiverem dúvidas qual é que é a melhor marca, eu não vou dizer, está bem? Faz de conta, vão ver New Global Pet, que lá estão as melhores marcas de ração, está bem? Quem quiser fazer questões, pode fazer ou aqui no Instagram ou no Facebook, está bem? Vi, por exemplo, também aqui outra pessoa, Miriam, não sei se estás muito confortável para falar nisso ou não, se não tiver, não faz mal, até porque nós podemos fazer outro live, mas, por exemplo, uma pessoa a falar sobre ração vegan, por exemplo, é uma coisa que eu acho Boa horrível. pergunta. Quando Boa as pergunta. pessoas andam vegan, eu fico, meu Deus, não sei o que é que eu Boa ia dizer. pergunta. Todos nós temos que reduzir o consumo de carne. É importante para o planeta. Eu tenho imensos amigos meus vegan. Agora, um cão e um gato são carnívoros. Toda a estrutura da boca é de um carnívoro. Os dentes, sejam pug, sejam Serra da Estrela, é um carnívoro. Os gatos são carnívoros estritos, não há discussão. Gato Sim. não há discussão. Gato é um carnívoro estrito, por isso estavas-me a perguntar da ração vegan. Gatos são carnívoros estritos. Mesmo para quem acha que os cães já são omnívoros, em vez de carnívoros, dada a evolução, a base da alimentação do cão tem de ser carne. Não faz sentido de outra forma. Até por uma razão, Miriam, e assim, agora só pegando aqui nesta conversa, eu tenho noção, eu imagino, eu agora tenho a decisão de ser vegetariano, ok? Eu quero ser vegetariano, foi uma decisão que eu tomei. Mas Não a Carlota não se vai tornar vegetariana. Sim, eu sei ver se aquilo está a fazer bem ou está a fazer mal. Num cão ou num gato, nós estamos a impor essa alimentação, não é a escolha deles, não é? E nós não sabemos se ele está bem ou se está mal. Se tu tiveres um coelho, não vais obrigar o teu coelho a comer um bife. Sem dúvida, não é? Eu faço tão mal como... Era o que eu ia dizer, é agora ter um cavalo e obrigar o meu cavalo a ser carnívoro. Pronto, não é? Ou seja, Agora, estamos a impor. Sim, agora, bem, aquilo que eu vos digo, olha, mais do que isso, imagina, se tu pegares num alimento vegan, lê o rótulo. Lê o rótulo e tu vais ver uma quantidade enorme de hidratos de carbono, montes de cereais, vais ter açúcar, encontro muitas vezes açúcar escritos, escarrapachado, já vi, assim, trabalhando eu com alimentos para cães e gatos, eu vejo montes de rótulos e vocês que nos estão a ver provavelmente vão ler imensos rótulos. Não há volta a dar. A partir do momento em que começas a ler rótulos, esquece. E nas alimentações vegan ou vegetarianas para cães e gatos, tu basta ler o rótulo para perceberes que aquilo não está certo. E depois, por exemplo, tens muitos aditivos, porque quando se estás a fazer um alimento para um carnívoro e que precisas dos aminoácidos essenciais todos que tens na carne, por isso tu numa alimentação vegetariana não vais ter isso, porque vais ter que adicionar muita coisa, por isso normalmente um alimento desses vai ter imensos aditivos sintéticos e quanto mais processado é, pior. E daqui a uns anos como é que estará a saúde desses animais que não estão a comer? O que é? É como tu, Bruno, se tu comeres, se descascares mais e desembalares menos, não é? Aquela velha máxima, tu vais comer algo mais próprio, mais natural e por isso vai-se notar no teu bem-estar físico, no teu peso, no teu colesterol, no teu cabelo, na tua pele, tudo, não é? Se comeres fast food todos os dias, de pizzas de pôr no forno e comidas próprias desembaladas e não sei o que mais, que estão cheios de aditivos e cheios de coisas, obviamente que isso vai repercutir na tua saúde, não é? Então, vamos ver mais algumas questões, está bem? Olha, por exemplo, agora estou aqui a ver uma pessoa a dizer qual é a diferença entre ração colorida. Nós já falámos disso anteriormente, ou seja, a ração colorida basicamente é corante. Esqueçam isso, certo? Sim. Não queiram alimentos com cores. Pronto, mais questões. Deixem-me cá ver. Desculpem lá, eu tenho que estar aqui a ver no meu tablet e isto está muito lento. E tem imensa gente a participar, isto está a ser um máximo. Sim. Vi, por exemplo, aqui alguém a perguntar se deve mudar de ração, ou seja, se mudar de proteína. Nós também dissemos aqui que sim, convém nós irmos variando de sabores, não é? Para não estar a obrigar o cão. Sim, nós sugerimos muito uma dieta rotacional. O que é que isto significa? Significa que tu ires trocando e variando
os alimentos ao teu cão ou ao teu gato, não comer sempre a mesma coisa, é aquela velha história, não dares frango toda a vida. Poder o teu cão comer frango numa altura, depois noutras come peixe, noutras come carnes vermelhas, ou seja, ir variando para também ter uma maior riqueza, não é? Tal qual como nós na nossa alimentação, não é? Olha, está aqui Aliás, uma isso questão. até ajuda por exemplo, se tu tiveres um cão que esteja demasiado exposto a uma proteína, pode desenvolver uma sensibilidade a essa proteína. Se ele estiver mais exposto a mais proteínas, é mais fácil. Por exemplo, outra pergunta que estão aqui a perguntar, e eu acho que é extremamente interessante e é importante. As doses da Acana são as mesmas das outras marcas? Por Não. exemplo? Usem copo. Olha, boa pergunta, muito boa pergunta. Usem sempre os copos medidores, ou pelo menos meçam uma primeira vez para saber qual é a dose que o vosso cão vai comer, por cão ou gato. Porque, por exemplo, olha, isto é uma dica ótima, porque às vezes o barato sai caro e as pessoas vão, é mais barato, é um saco maior, só que depois tem menos carne, tem muitos hidratos de carbono e eles vão ter que dar o dobro daquilo que comem noutro alimento, por exemplo, num alimento, porque como não são as mesmas quantidades, ou seja, um alimento se calhar mais económico vai ter menos carne, vai ter muito mais hidratos de carbono, ele vai ter que comer muito mais quantidade. Um alimento melhor com mais carne, eles vão provavelmente comer muito menos quantidade. E ao comer menos quantidade não quer dizer que passem fome, muito pelo contrário. Ou seja, eles comem menos quantidade, mas como comem mais carne, ficam mais saciados e estão melhor. Isto nota-se muito, por exemplo, nos gatos que estão sempre a pedir comida. Muitas vezes tu trocas, ou mesmo nos cães, tu trocas o alimento e o cão, como está mais saciado, está mais calmo e fica melhor do que está sempre... Porque também tem a ver com os hidratos de carbono, porque se comes algo com mais açúcar, que é o que acontece neste tipo de situações, muitas vezes o que vai acontecer, vai fazer um pico de açúcar, o cão vai ter fome, ou o gato vai ter fome mais cedo e vai pedir comida mais cedo, ou vai comer outra vez, e depois entras aqui numa espiral em que o cão não fica saciado. Por isso é que interessa ver mais carne ou hidratos de carbono baixo índice glicémico, para que o cão ou o gato estabilizem e fiquem saciados durante mais tempo. E às vezes as pessoas, olha, acontece muitas vezes as pessoas comprarem sacos grandes e depois se calhar compram um saco de 14 quilos e se calhar tem um cão que um saco de 6 quilos de um bom alimento é o suficiente. E lá está, as pessoas pensam que estão a pagar mais barato e acabam por pagar mais caro. Sim. Não porque compram mais vezes esse saco e se calhar para um bom alimento dura-lhe mais tempo. E depois vais notar a diferença no pelo, na saúde, tudo. Por isso, ler rótulos, comparar, experimentar, medir a quantidade que os cães estão a comer. Há muita gente que dá à disposição e podem dar à disposição, mas na dose que eles comem diariamente, na dose diária recomendada. Que também varia de cão para cão. Há cães que não comem a dose toda, há cães que... A minha cadela podia comer a dose dela e mais de 10 cães iguais a ela, porque ela não adora comer, mas convém ver as doses, não é? Por exemplo, olha, vi agora aqui outra pergunta. Desculpa estar eu a passar das perguntas, está bem, Miriam? Não, por favor, porque eu não vejo nada, eu só vejo coisas a aparecer. Olha, por exemplo, está aqui outra pessoa a perguntar, ok, nós falámos na variedade, fazermos a rotatividade a nível de comida, se deve mudar dentro da mesma marca ou comprar uma marca de ração nova. Se nós formos a ver, diz-me só uma coisa, por exemplo, a Acana tem uma grande variedade de marcas, não é? Ou seja, tem desde, não sei agora, mas devem ter desde Pork Yorkshire, que é agora a que me veio aqui à cabeça, não é? Que, atenção, é um tipo de carne, não é que significa que seja mesmo para Yorkshire, está bem, mas tem imensas marcas, portanto vocês podem estar sempre a fazer variedade dentro da mesma marca com outras proteínas, como é óbvio, não é? Sim, aliás, aí que eu digo é sempre ler rótulos e variar e perceber também aquilo que o cão pode gostar mais. Por exemplo, tu na Acana, sim, claramente tens um leque muito grande de sabores. De peixe, tu tens várias referências de peixe. De carnes vermelhas, tens várias referências de carnes vermelhas. No outro dia, quando cruzei-me na loja com uma cliente que o cão não podia comer frango, e então já comia as referências de peixe, aquele cão comia peixe há imenso tempo. Eu disse, mas há alternativa, pode comer coisas com carnes vermelhas, ou seja, tens muita variedade.
se tu estás a dar um bom alimento e mudas, eu sinceramente aí o mudar de marca, obviamente que eu vou dizer, fica na marca que eu vendo, obviamente, não é? Fica na Canina Origin, varia com úmidos. Agora, mais importante do que isso é, vais mudar para quê? Para uma coisa que, se tu vais ver o rótulo, eu não tenho nada, eu acho que as pessoas devem variar e devem mudar, mas vão mudar para uma coisa que muito pior ou melhor ou que seja, não é? Quer dizer, às vezes é uma questão de veres, porque há tantas variedades e tantas promoções boas que podes às vezes aproveitar de que os nossos clientes fazem, que muitas vezes tu, mesmo dentro das mesmas marcas, podes variar bastante. Coisas que às vezes marcas têm uma gama mais pequena que não consegues variar tanto. Mas aí claro que sou suspeita, não é? Porque tendo a Cana Origin, cada uma delas com um montão de referências e mais a Nature's Menu com os úmidos, tu podes variar a tua alimentação imenso, não é? Podes variar entre a Cana, fazer um upgrade para uma Origin, varias entre carnes de aves, peixes, carnes vermelhas, depois tens latas na Nature's Menu com fazão, tens veado, tens pato, tens tanta variedade que, quer dizer, nos crus também tens imensa variedade que podes experimentar, por isso aborrecido nunca vai ser, não é? Ou seja, tens imensas opções para que nunca seja... E é importante, lá está, outra coisa que não falámos, que é importante cada vez mais os cães fazerem o tal chamado mix feeding, que é comem seco, mas também põem alimentos úmidos, porque vão ingerir mais água. Eu costumo dizer que se tu comeres um prato de sopa todos os dias, vais ganhar muito mais com isso, porque estás a beber água e vegetais e tudo mais. Por isso, os cães só comerem secos não é tão bom, e é importante também comerem úmidos, porque vão ingerir mais água e não só o alimento úmido ou cru, que então é o ideal porque não está processado de nenhuma forma. Vais absorver muito mais água e os nutrientes estão diluídos na água, por isso vais absorver os nutrientes de uma outra forma. É muito diferente de um grão de ração, por isso podes melhorar muito a tua alimentação com úmidos e com crus. Só mais uma coisa, já vi aqui algumas pessoas a perguntarem como é que se dá o rótulo, está bem? Nós falámos anteriormente sobre isto. Atenção, quando acabar este live, eu vou manter o live, está bem? Portanto, vocês podem vê-lo ou revê-lo se quiserem depois mais tarde, está bem? Ok? Miriam, como isto já vai um bocadinho longo... Olha, estava aqui, agora consegui ver diz a umidade é essencial, ainda mais nos gatos. Sim, sem dúvida, a umidade é essencial, e para os gatos eu dou uma dica que é: comprem uma fonte para os vossos gatos beberem mais água. Comprem uma fonte. Não tem nada a ver com comida, mas é uma coisa que faz muita diferença. Porque o meu gato bebe imensa água, o meu gato bebe a água do bidé, ou a água da torneira, ou o que seja. Mas vais abrir a torneira o quê? Uma vez por dia, uma vez por semana, quando te lembras, porque achas graça? Comprem uma fonte de água para os vossos gatos, que é bom. Está bem. Olha, vamos fazer uma coisa, Miriam. Como há mais algumas perguntas, mas como isto já vai um bocadinho longo, o que nós vamos fazer é, as pessoas que quiserem fazer perguntas, nós vamos prometer que vamos responder mais tarde, está bem, Miriam? Combinado. Estou aqui a ver também que o live do Facebook foi-se abaixo. Desculpem, está bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o download deste vídeo do Instagram e partilhar também no Facebook, está bem? Ok? Combinado. Então pronto, olhem, espero que tenham gostado. Obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade. Continua a fazer um ótimo trabalho com a Carlota, a divulgar coisas boas. Olha, e a forma de cuidar tão bem dos cães como tu cuidas da Carlota. Obrigado. Está bem. Olha, tem muita sorte em ter um pai como tu. Pepita, desculpa, porque assim, vires para aqui fazer o live e não mostras a Pepita, não pode ser. Onde é que ela está? A Pepita está a dormir, por isso. Olha, a Carlota também está aqui a dormir, aqui ao lado. Está bem? Olha, foi um gosto, está bem? Um beijinho muito grande. Obrigada, gostei muito, espero ajudar. Se houver dúvidas, contactem-nos e teremos todo o gosto em ajudar-vos, claro que sim. E mudar para uma boa alimentação vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então vá, um beijinho para ti, um abraço, um beijinho para todos. Beijinhos à Carlota. Obrigada pelo convite. Beijinhos, obrigado.